Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre visita religiosa nos hospitais, tanto para os mestres quanto para ministros ordenados. Então, esse tema de hoje, ele traz esse enfoque. Como fazer visita nos hospitais? Quais são os procedimentos que nós devemos ter nesse ambiente como visita religiosa? Mas antes de falar desse tema, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. Os vídeos mais vistos que eu tenho aqui no meu canal, geralmente são os vídeos que eu faço para os mestres. Se você der uma olhadinha nos vídeos que eu fiz com orientações para os mestres, são os vídeos mais vistos. O primeiro vídeo que eu fiz para os mestres, ele tem mais de 20 mil visualizações. Então, esse aqui é para os mestres e também para ministros ordenados, padres, diáconos. Como fazer visita religiosa no hospital? Primeira coisa que eu quero destacar nesse vídeo é que visita religiosa no hospital, ela é garantida por lei. É a Lei Federal 9.982, de 14 de julho do ano 2000. Com essa lei, garantiu-se a entrada de ministros religiosos nos hospitais. O artigo 5º desta lei, no inciso 7º, ele diz o seguinte: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, tanto padres quanto pastores, rabinos, qualquer ministro religioso, ele tem entrada garantida nos hospitais para visitar doentes, a chamada visita religiosa. E ele pode entrar em qualquer horário e em qualquer lugar, inclusive nas UTIs. Então, é importante saber isso, porque muitas vezes a gente chega nos hospitais e nos são colocados obstáculos para a visita aos doentes. Mesmo sendo lei, eles tentam muitas vezes driblar estas leis, dificultando a entrada do ministro religioso e também a entrada de agentes da pastoral da saúde, que também vai como ministro religioso. E quais são essas dificuldades? A primeira dificuldade, muitas vezes, está na portaria. Você chega lá, tem um funcionário, o funcionário às vezes desconhece a lei e ele burocratiza a sua entrada. Muitas vezes eu fiquei horas esperando numa portaria de hospital para poder visitar um doente. Às vezes também eles usam algumas expressões ou recursos para dificultar a entrada, como, por exemplo, dizer que o paciente está em horário de banho e aí esse banho dura muito tempo. Eu já vi banho durar mais de meia hora aguardando o paciente tomar banho. Então, quando eles não querem que a visita religiosa aconteça ou quer que a pessoa volte, eles às vezes utilizam isso. Pode ser real, pode ser que se você chegar lá esteja em banho, esteja em procedimento, como muitas vezes é dito. E às vezes esses procedimentos demoram horas. Teve ocasião de eu chegar no hospital, informar que o paciente estava em procedimento com o paciente, esperei 1h30, voltei para casa porque eu vi que eu não ia entrar, para depois voltar num outro dia para tentar de novo fazer a visita àquele doente, mesmo sendo garantido por lei a visita a doentes nos hospitais por ministros religiosos. Então é bom a gente saber dessas coisas também, porque vez por outra funcionários colocam dificuldade de um ministro religioso fazer visita aos doentes nos hospitais.
Então eu trouxe nesse vídeo algumas orientações para essa visita religiosa. Orientação aqui é geral, algumas são para os padres e algumas são para os messes, né? Então eu fiz uma lista aqui que são orientações que os hospitais pedem, mas que também a Pastoral da Saúde pede e orienta. E é bom a gente seguir essas orientações. Primeiro procedimento, você vai visitar um doente no hospital ou vai fazer uma visita da Pastoral da Saúde, vai como messe, como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão ou então como ministro ordinário, padre. Você vai chegar para visitar o doente, nunca acorde o doente se ele estiver dormindo. Essa é uma recomendação. Outra recomendação, não entrar em quartos que tenham identificações de isolamento na porta. Então, na hora que você está fazendo a visita nos quartos, se você vê uma identificação na porta do quarto de isolamento, você não deve entrar nesse quarto. Outra recomendação, bater a porta do quarto antes de entrar. Sempre bata a porta do quarto, nunca entre sem bater no quarto de um hospital para visitar um doente. Outro procedimento, perguntar ao acompanhante ou ao paciente se quer receber a visita e, se ele não quiser, respeitar a decisão, tanto do paciente quanto da família. Às vezes o paciente não tem condição de responder, ele está num estado que não tem condição, mas tem acompanhante. Se o acompanhante não quiser a visita, respeite a visita, a opinião dele, não force nenhuma visita. É importante também apresentar-se, falar o seu nome, a igreja, a religião, porque são vários ministros religiosos, pessoas de diversas religiões que visitam hospitais. Então, os pacientes que estão numa mesma ala, no mesmo quarto, ele não sabe se você é católico, se você é protestante, se você é judeu, se você é de uma outra denominação religiosa. Então, é importante fazer essa identificação para que o paciente ou os pacientes saibam de que igreja você é, que você está ali como messe ou como ministro ordenado da Igreja Católica. E é sempre bom utilizar um crachá, né, com uma identificação. Se você é da Pastoral da Saúde, você vai com um crachá da Pastoral da Saúde, ou então o crachá dos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Isso ajuda bastante na identificação. Durante a visita, lembrando que você está num ambiente que requer cuidados, então procure falar baixo. É importante que o messe ou o ministro ordenado tenha uma postura de falar com a voz mais amena naquele ambiente. Então, fale baixo. Escolha cuidadosamente as palavras, lembrando que você está num ambiente de delicadeza, escolha as palavras para não ferir as pessoas que já estão ali feridas pela doença. Então é importante que você também tenha cuidado com as palavras. Outra coisa importante é respeitar a religião do outro. Ali você vai encontrar pessoas de diversas denominações religiosas, inclusive pessoas sem religião, sem prática religiosa, ou então pessoas ateias. Respeite a opção ou a condição daquela pessoa. Explique o objetivo da visita e procure ser breve. Visita de doente é visita breve, então não fique muito tempo, porque ali a sua visita passa a ser um incômodo se você ficar muito tempo. Ao sair do quarto ou da enfermaria, se a equipe é importante, se a equipe de enfermagem estiver fazendo algum procedimento com o paciente, você se retirar do quarto. Então, não permaneça no local se estiver havendo
procedimento, ou se você está em visita e chega a equipe de enfermagem para fazer procedimentos, já se retire imediatamente, não atrapalhe a equipe de enfermagem para fazer o procedimento e nem permaneça ali. Não é conveniente permanecer, porque você tira a privacidade das pessoas se você, que não é equipe de enfermagem, ficar no local na hora de procedimentos. Outro procedimento recomendado é que se lave as mãos antes e após entrar para visitar o paciente. Evite tocar no paciente. Às vezes a gente quer pegar na mão, tocar, fazer um carinho. Se for uma pessoa conhecida, mas mesmo assim, tenha esse cuidado. Você está vindo da rua, você pode levar alguma infecção, alguma contaminação para aquela pessoa que está sensibilizada. Então tenha esse cuidado, evite ficar tocando no paciente vindo da rua. Até mesmo se é um familiar, tem que ter esse cuidado, mesmo higienizando bem as mãos, mas tenha esse cuidado. Usar roupas apropriadas para o ambiente hospitalar, inclusive sapatos fechados, isso é recomendado para quem vai fazer visita religiosa a enfermos nos hospitais. Em relação aos messes, vá com a sua veste, a sua opa ou jaleco, né, que é a mesma coisa, você já vai devidamente paramentado na hora de você levar a Eucaristia para os enfermos ou fazer a visita. E lembrando que ao chegar em casa, é importante tirar essas vestes e colocá-las para lavar, porque você entrou num ambiente, você pode trazer para sua casa também alguma bactéria, infecção dos ambientes que você entrou no hospital. Então, sempre que você chegar da visita ao hospital, lave as suas vestes, tanto as vestes de messe quanto as suas vestes de uso comum que você foi até o hospital. É importante também, nessas visitas, ter bom senso. E ter bom senso para não invadir a privacidade da pessoa enferma ou então do familiar, como, por exemplo, fazer perguntas indiscretas. Isso não é legal. Então, por exemplo, perguntar que doença que o paciente tem. Isso não é bom, isso é uma falta de bom senso ou até de educação, porque tem doenças que as pessoas não gostam de falar que doença ela tem. Então, você não está ali para saber a doença, você não é médico, então você não tem que querer saber qual é a doença do paciente. É indelicado da parte de alguém que vai fazer visita religiosa, seja o mestre, seja um ministro ordenado, perguntar a doença do paciente. Deixa isso para o médico, a sua função lá é outra. Também evite atitudes preconceituosas, né? Preconceito em relação à religião do paciente, à enfermidade do paciente, à classe social do paciente, à raça do paciente, enfim, evite atitudes de preconceito, atitudes que mostrem discriminação da pessoa. A visita religiosa, ela pode ser feita em qualquer horário. Isso é importante que todos saibam, não precisa ser em horário de visitas. Os horários de visitas é para familiares, não para visita religiosa. Até é importante evitar fazer visita religiosa em horários da visita dos familiares, porque nesse momento está um certo tumulto ali. A visita religiosa, ela requer uma privacidade, ela requer mais serenidade. Então, evite fazer visita religiosa em horários de visita. Há familiares que não sabem e às vezes chama o padre, quer levá-lo em horário de visita, porque não sabe que o padre pode entrar em qualquer horário. Por isso, evite horários de visita para fazer visita. Se você é visita religiosa, vá em horários que não são horários de visita. Uma recomendação aqui para os padres em relação à unção dos enfermos, né? Então, ao ungir
a pessoa, é importante evitar, por exemplo, a gente molha o dedo com óleo e faz a unção na fronte e nas mãos do enfermo, quando é possível. Uma vez que você tocou no enfermo, evite com o mesmo dedo colocar de novo no óleo para depois passar, porque você pode levar alguma infecção, deixar ali no óleo, depois passar para um outro paciente que vai ser ungido. Então, esse cuidado é muito importante que o ministro ordenado tenha na hora de fazer a unção. Se é mais de um doente, faça com dedos diferentes, para você não tocar no mesmo paciente, colocar no óleo no mesmo momento, no mesmo recipiente. Isso pode levar a alguma infecção de um paciente para outro, tem que haver esse cuidado. Se o paciente estiver em isolamento, tome precauções. Às vezes nós vamos visitar doentes e eles estão em lugares de isolamento, seja na UTI, seja em outros isolamentos, por doenças contagiosas. E é importante, porque o padre pode entrar e eles permitem que entrem, porque a visita religiosa, como eu disse no início, ela pode entrar nesses ambientes em qualquer ambiente, qualquer horário, mas tem que ter o devido cuidado. Se é área de isolamento, o cuidado deve ser redobrado para você não levar infecções e não adquirir infecções dos pacientes. Por isso é importante ter atitudes higiênicas, isso em qualquer circunstância, seja no isolamento, seja fora dele. Lavar as mãos antes e depois, colocar as vestes que o hospital disponibiliza para quem vai entrar visitar um doente, sobretudo na UTI, não ficar muito tempo no local, cuidar dos recipientes com o óleo da unção dos enfermos para que seja higienizado também. E em relação à comunhão, aqui então para os mestres especificamente, perguntar se a pessoa gostaria de receber a comunhão. Então, sempre, às vezes, se a pessoa não quiser receber a comunhão, você não vai forçá-la. Você pergunte se ela quer receber a comunhão. Se ela quiser, você pode dar a comunhão a ela, independentemente da condição dela, da sua religião. Enfim, o doente quer receber a comunhão, ele pode e deve receber a comunhão. Há casos, por exemplo, vou citar um aqui, que uma ministra partilhou de uma situação. Ela esteve no hospital e ela chegou ao hospital e lá no quarto onde ela foi visitar havia uma pessoa que ela era uma pessoa que tinha cometido vários assassinatos, ela inclusive estava algemada e ela tinha sido baleada, ela estava lá, uma pessoa que talvez nem tivesse feito, não tinha prática religiosa, mas a pessoa pediu a comunhão para ela. Ela disse que ficou em dúvida nessas situações, mas acabou dando a comunhão. Ela agiu corretamente. Essa é a atitude. Acho que nessa hora a pessoa foi inspirada mesmo por Deus, não há problema algum. A pessoa está pedindo a comunhão, ela está num momento de profunda debilidade, talvez de profundo arrependimento. Quem somos nós para negar a Eucaristia? Então ela pode sim receber a Eucaristia se ela desejar, se ela assim quiser. Que foi esse caso. Então, às vezes, os mestres ficam com dúvida se deve ou não dar a Eucaristia em certas circunstâncias, em certas ocasiões. Se a pessoa deseja receber a comunhão, ela pode comungar. Fiquem tranquilos com relação a isso. Se ela pedir, por exemplo, um padre para se confessar, você procure imediatamente um padre. Diga que tem um paciente no hospital que gostaria de confessar e aí então você pode conversar com o padre e ele vai atender aquela pessoa no hospital. Mas também não fique oferecendo, deixe a pessoa se manifestar, porque às vezes há mestres que ficam forçando a pessoa para confessar. Isso não é uma postura correta. Você pode até perguntar se ela gostaria de confessar, mas com muita delicadeza. Nada de ficar forçando a pessoa a se confessar. Se ela não deseja, se ela não manifestou esse desejo, ela não deve se confessar.
E não negar a Eucaristia se a pessoa pedir, como eu disse, mesmo sendo ela, aos olhos humanos, uma pessoa indigna, como o caso que eu citei anteriormente. Às vezes, o nosso olhar humano, julgamos as pessoas, podemos até achar que ela não é indigna, mas quem somos nós para dizer se uma pessoa é digna ou não de receber a comunhão? Há esse desejo no seu coração, ela deve receber. É importante também para os mestres que vão fazer visitas a doentes nos hospitais, ir em equipe, né? Sempre de 2 a 2 ou mais, né? E se for um grupo, dividir nas alas dos hospitais para poder atender um número maior de pessoas, sempre respeitando as normas, as orientações impostas pelos hospitais. E lá, junto com o paciente, fazer sempre uma oração, dependendo da condição, uma breve oração, não se estender muito, como eu disse anteriormente, levar em conta cada realidade, cada caso, mas é bom fazer uma oração havendo essa possibilidade, porque há situações que não tem condição, que não há possibilidade. Então você é que vai avaliar se aquele ambiente, há condição de você fazer uma oração com as pessoas. Se houver essa condição, faça uma oração com ela. Isso vai trazer um conforto maior para as pessoas. Depois fazer visita pelo menos uma vez por semana. A recomendação da Pastoral da Saúde, a recomendação da igreja é que se faça pelo menos uma vez por semana uma visita aos doentes nos hospitais, ou então quando a família do paciente solicitar. Certificar quando há um pedido para visitar um doente, isso serve para os mestres e também para os padres, se é mesmo o paciente ou a família que quer, ou alguém que está pedindo, que não tem nada a ver com a família. Então, há casos também de a gente chegar ao hospital e não foi nem o paciente, nem a família que pediu. Uma outra pessoa viu, achou que deveria e pediu a presença do padre. E aí chega lá, a família diz que não havia pedido e nem gostaria. Aí fica muito constrangedor. Então é importante saber se a família deseja, se o paciente deseja. Aí sim, mas não é porque você viu alguém doente, essa pessoa está precisando do padre, eu vou pedir que o padre vá. Primeiro certifique se ela deseja ou se a família deseja. E aos que se acham em perigo de morte, o padre pode, havendo consenso, a família pediu, a pessoa, por exemplo, não recebeu o batismo e ela gostaria de ser batizada ali no momento derradeiro da sua vida, pode ser feito o batismo. Até mesmo um ministro pode fazer, um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão pode fazer um batismo ali se a pessoa está correndo risco de vida, em perigo de morte. Isso aí, o próprio Código de Direito Canônico, lá, o número 883, parágrafo 3, ele traz essa orientação para os ministros ordenados e também os ministros extraordinários sobre sacramento na condição de iminência da morte. Então essas são algumas orientações que eu trouxe nesse vídeo para você que é mestre, para você que é ministro ordinário, sobre visita religiosa nos hospitais. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Deixo aqui o meu abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.